Muito bem, seja bem-vindo. Você que vai prestar o concurso de Ponta Porã, está cortando um pouco o edital. Hoje nós vamos falar sobre o tema triângulos, tá? Uma questão certa, se tratando de FAPEC, cara, certeza que vai cair uma questão dessa, tá? Envolvendo o triângulo. Então, nessa aula, o que eu vou fazer? Eu vou fugir um pouco do tradicionalismo e vou explicar tudo envolvendo sobre o triângulo retângulo, tá? Deixa eu ver, eu conectei a caneta, beleza. Então, tudo que envolve possível de ser cobrado do triângulo retângulo, né? Isso desde do nível fundamental ao nível médio, você vai ver nessa aula. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que identificar no triângulo retângulo é esse símbolozinho aqui, ó. Um quadradinho que vai ter bem no canto aqui, com uma bolinha, tá? Então, existe sempre esse símbolo, porque essa caneta está meio ruim, sim. Tá? O que significa esse símbolo aqui no canto, ó? Esse quadradinho com um ponto no meio. Isso significa que esse ângulo é de 90 graus, tá? Porque os triângulos, a regra é, todo triângulo, tá? Isso é triângulo, vai ter 180 ângulos, 180 graus de ângulos internos. Então, imagina que eu tenho aqui x e aqui y. A soma de x mais y tem que ser igual a 180. Então, está aqui uma possível questão de prova. Então, vamos supor que a FAPEC vá lá e coloca... Eita, ficou mais parecendo uma cabeça de uma seta do que... Vamos lá. É ruim escrever com a caneta aqui, mas vamos lá. Imagina o seguinte, porque minha mesa é bem pequenininha, a minha mesa digitalizadora. Imagina que aqui vale x, aqui vale 70 e aqui vale 40, tá? Olha só. Então veja, um ângulo medindo 70, um 40 e o outro x. Qual o valor desse x? Muito fácil, x vai ser igual a 180 menos esses dois carinhas. Por quê? Menos 70 e menos 40, porque eu sei que a soma interna é 180, então x vai ser igual a 180 menos 70, eu podia fazer aqui, né? 180 menos 70, 110. 110 menos 40, 70. Então, x igual a 70, beleza? É importante você saber disso. O triângulo retângulo é um triângulo, concorda comigo? Então, tem que ser 180. Mas o grande bizu que eu queria passar para vocês é o seguinte. Nós sabemos já, você já aprendeu que os ângulos internos é 180 e nós vamos ter 3 ângulos dentro de um triângulo. Por isso que é triângulo, 3 ângulos. Nós já sabemos, porque o triângulo retângulo sempre vai ter essa região aqui, ó, esse quadradinho com a bola no meio, que é os 90%. Ou 90%. Os 90 graus, na aula de porcentagem. Acabei de dar uma aula de porcentagem ali, fiquei com porcentagem na cabeça. Os 90 graus. Então, vai sobrar esses dois ângulos aqui, ó. Vai ser desconhecido, né? Esses outros dois aqui, nós não... o exercício pode trabalhar, pode trazer. Ok? Beleza. Então, deixa eu só fazer aqui o quadradinho. Cabolinho. Bom, temos que conhecer alguns elementos do triângulo retângulo. Quando nós falamos de área, vamos lá, área. A gente trabalha com a seguinte nomenclatura, base e altura, representado pelo H. Então, base e altura. Tanto que a fórmula, e aí você tem que memorizar, é base vezes altura, dividido por 2. Por que é dividido por 2? O nome triângulo retângulo se dá ao fato de que esse triângulo ele é metade de um retângulo. Se a gente fizer o prolongamento aqui, ó, nós vamos descobrir o triângulo, o retângulo de origem dele, ó. Tá vendo? Então ele corta esse retângulo bem na metade. Por isso que a área é base vezes altura dividido por 2. Porque, ó, se fosse um retângulo, né, um retângulo de 10 por 6, como que eu calculo a área? Base vezes altura, certo? Então, a área seria igual a 10 vezes 6 dividido por 2. Aqui não precisa dividir. No retângulo não precisa dividir. 60. Então, toda a área dessa figura é 60.
Aí imagina que eu corte isso aqui. Vai dar dois triângulos. Triângulo 1, triângulo 2. Iguaizinhos, né? Dois triângulos assim, ó. Aqui 10, aqui 6, aqui 10, aqui 6. Tá? Qual que seria a área? Você concorda comigo que cada um teria que ter 30? Ó? 30 aqui e 30 aqui, porque 30 mais 30 para dar os 60. Então, se eu fizesse aqui 10 vezes 6, ia dar 60. Não pode, então o ajuste é dividir por 2, tá? Que mesma coisa, 10 vezes 6 dividir por 2. Ambos vão dar 30 e é a área do retângulo. Primeira coisa que você tem que saber, se você for por uma prova da Sabesp, eu tô pensando, ó, da FAPEC, sem saber a área e perímetro, pelo menos de retângulo, quadrado, de triângulo, é um tiro no pé, tá? Melhor nem fazer a prova, porque você provavelmente não vai bem na prova de matemática. A FAPEC, ela é uma banca que pesa, ela não é uma banca que maneira, tá? Então você tem que tomar cuidado. Base vezes altura. Então, entendeu? Então, imagina que esse triângulo aqui, vamos tirar a base, vamos tirar a altura e vamos colocar valor. Aqui seja 12 e aqui seja 6. Qual que seria a área? A área é igual 12 vezes 6 dividido por 2. E aqui você pode simplificar, ó. Por exemplo, 2 dividido por 2 é 1, 12 dividido por 2 é 6. 6 vezes 6, 36. Perfeito? Então, essa é a grande sacada aí. Beleza? Bom, outro ponto que eu queria destacar aqui para vocês é o famoso Teorema de Pitágoras, que aí chove de questões. Essa realmente, de fato, cara, eu tenho quase certeza. Só não pode, em concurso, você não pode afirmar 100%, porque senão a pessoa vai achar que você teve acesso à prova, né? Mas 99,99999% de chance cai uma questão envolvendo o Teorema de Pitágoras. Então vamos lá para o teorema. Esse teorema você tem que tatuar ele no seu coração. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Hipotenusa, ó, sempre está na frente do ângulo de 90 graus. Os catetos vão estar aqui, ó. Tanto faz, tá? É cateto e aqui cateto também. Aqui não tem essa diferença de base e altura, tá? Mas se você fizesse a correlação, seria como se... Porque a hipotenusa é h, esse é o problema. Aqui também é h, você ia confundir. Mas existe essa relação, né? Que a hipotenusa ao quadrado é igual a base ao quadrado, né? Mais a altura ao quadrado. Então, também pode fazer, não tem problema nenhum, né? Mas a questão do h ficaria ruim, né? Mas beleza. Então é cateto e cateto, tanto faz. Ok? Então vamos pensar aqui em qual seria a hipotenusa, ó, desse seguinte triângulo aqui, ó. Aqui medindo 3 e aqui medindo 4. Lembrando que isso aqui é um triângulo retângulo, tá? Parece uma botina, mas enfim. 3 e 4. O que você iria fazer? Hipotenusa ao quadrado, né, que eu não tenho, é igual cateto ao quadrado. Eu posso pegar qualquer um deles. Vou começar pelo 3, depois pelo 4. Hipotenusa ao quadrado, hipotenusa ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Hipotenusa ao quadrado é igual 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 4 é 16. Hipotenusa ao quadrado é igual 9 mais 16, 25. E agora, acabou? Não, nós estamos procurando h, né? Não h ao quadrado. Então, eu preciso tirar esse quadrado daqui. Uma técnica que a gente usa é colocar raiz nos dois lados, tá? Por que dos dois lados, professor? Porque é uma igualdade, é uma equação, então tudo que é acrescentado aqui tem que ser acrescentado desse lado. Se eu coloquei um radical para poder cortar, aqui eu também tenho que colocar. Raiz de 25 é 5. Então, altura igual a 5, ou altura, viu como é que confunde? Hipotenusa igual a 5. Beleza? Tranquilo, né? Então, deixa eu ver quantos minutos de aula já. Vai fechar os 10 minutos. Então, por agora, ficamos disso aí. Vou dar mais uma olhadinha no vídeo. Se faltou alguma coisa aqui, no próximo vídeo eu complemento. Beleza? Mas isso aqui já é suficiente, essa aulinha de 10 minutos, né? Memoriza a fórmula, saiba aplicar.
faça uns exercícios de teorema, vai ter uns exercícios de escada, e faça uns exercícios de área, beleza? Que você com certeza vai se dar bem na prova da FAPEC, não tem muito mistério, não precisa estudar muita coisa. A gente tem que estudar o essencial, mas o que cai, né? Um abraço, até a próxima aula, lá, 10 minutos e 17.